Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A inicial de cada um desses países, em inglês, dá nome ao BRICS, um bloco político que reúne as principais economias do sul global. Nessa semana, os chefes de Estado dos países fundadores e de outros parceiros efetivos do bloco estão reunidos na Rússia para discutir novos rumos políticos, sociais e econômicos para o mundo, além de questionar o atual modelo de governança global, comandado pelas nações mais desenvolvidas do mundo. O presidente Lula cancelou a participação presencial depois de um acidente doméstico em Brasília. E de forma remota, o presidente brasileiro se pronunciou contra a guerra em Gaza e também cobrou um modelo de progresso que leve em conta a responsabilidade ambiental. Para a Rússia, sediar a reunião do BRICS é uma oportunidade de romper o isolamento que começou com a invasão na Ucrânia, condenado pela Assembleia Geral da ONU. Sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nesse caso, uma notícia importante da semana e também que vai reverberar por muitos meses, porque o Brasil também vai assumir em 2025 a liderança do BRICS. Eu vou conversar com o professor de Economia Internacional Bruno Deconte a respeito disso. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Gabriela, eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber, professor. Eu vou começar por esse processo de expansão no BRICS, falando especificamente sobre a quantidade de países, né? O bloco está criando uma nova categoria que é chamada de países parceiros. Acho que seria importante a gente entender a importância dessa ampliação do bloco, né, inicialmente composto ali por Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul. E como é que funciona? Eles têm acesso às reuniões, mas não têm poder de veto. Tem os países que ficaram de fora também, que eu vou entrar daqui a pouquinho, mas o que isso tudo significa e o que está em jogo aí, né? Porque esses 13 novos países que foram aprovados na cúpula, entre eles tem Cuba, Turquia, enfim, são muitos países, mas acho que dá para a gente destacar alguns aqui, né? De fato, é uma das coisas mais importantes que aconteceu nessa cúpula de Kazan, na verdade, começando o ano passado, na cúpula de Joanesburgo, né? Os BRICS, eles inicialmente legislavam, digamos, em causa própria, né? E, claro, com a África, a partir da inclusão da África, né, que originalmente não estava, né? Na verdade, a primeira inclusão foi uma inclusão cirúrgica, né, de um país a mais, que foi da África do Sul, que originalmente não estava nos BRIC iniciais, e a África defendendo, ou pelo menos retoricamente defendendo os interesses da África, né? O que não se via muito com os outros países, Rússia, Índia, Brasil, né? Que o Brasil raramente se viu falando em nome da América Latina, por exemplo, né? E os BRICS, já incluída a África do Sul, passaram por um momento de enfraquecimento do seu, na minha opinião, pelo menos, né, da sua voz internacional em função de um conjunto de crises, de disputas internas, a gente pode falar sobre isso depois, da presença do Bolsonaro no Brasil, né, que, enfim, tinha uma atitude completamente anti-BRICS, embora na prática cumprisse de alguma maneira os compromissos, e um revival, digamos assim, dos BRICS enquanto grupo, né, na cena internacional, veio o ano passado justamente com a inclusão, né, com o convite a 6 novos membros que se deu na cúpula de Joanesburgo. Quando começa a ficar mais claro o interesse dos BRICS de representar o sul global como um todo, né? Na Rússia, eles não gostam muito desse termo, né, sul global, eles dizem, não, aqui a gente está no norte, enfim, não é um conceito geográfico, é um conceito geopolítico, né, mas tudo bem, eles preferem usar o termo global majority, né, maioria global, que seja, então, os BRICS do ano passado para cá intensificaram esse desejo de não serem representantes simplesmente dos países membros originais, né, mas de serem representantes da maioria global, do sul global, como queiramos chamar.
e isso se deu, portanto, com o convite a 6 novos países o ano passado, né? Desses 6, a Argentina, com o Milei, declinou. A Arábia Saudita está numa posição estranha, né, que nem aceita nem declina, mas tem pelo menos 4 novos membros, e agora, e com 50, né, os números dizem que tem mais de 50 países que oficialmente declararam sua intenção de se juntar ao grupo, e já havia a percepção, portanto, de que haveria a incorporação de novos membros, mas numa outra categoria, né? E por que uma outra categoria? Isso é importante de ser dito. Porque o temor é que haja problemas de governança, né? Claro, uma das belezas dos BRICS, tal qual desenhado originalmente, era a tentativa de chegar a decisões por consenso. E mesmo entre os 4 membros originais, depois os 5, já não é tão fácil chegar a consensos. Imagina 9, ou imagina agora, né, 22. Então, a ideia de criar uma categoria distinta é evitar problemas de governança. Então, para decisões relevantes, esses outros 13 países talvez possam até ser escutados, né? Mas, enfim, tem algumas coisas que vão depender de votos simplesmente dos membros full partner, digamos, né, membros plenos. Então, essa foi a discussão toda, né? Incluir mais países para representar mais o sul global, ou a maioria global, mas sem criar problemas sérios de governança, e por isso se criou esse desenho de uma categoria à par, uma categoria secundária, digamos assim, de membros que participam de alguma forma do grupo, mas com menos poder. Isso é interessante do ponto de vista da inclusividade. Por outro lado, claro que gera um problema de que cria uma heterogeneidade dentro do grupo, que não era a ideia original. A ideia é criar menos heterogeneidade. Sim, eu vou até depois, mais para frente, professor, te perguntar sobre o que mudou no bloco desde a ideia original, né? Porque tinha uma outra premissa, esses países estavam num outro patamar também, né? Enfim, o que aconteceu com todos esses países ao longo desses anos? Acho que isso é uma coisa. Mas tem 2 aspectos aí que eu gostaria de perguntar, que é a respeito da Venezuela e da Nicarágua. Especificamente no caso da Venezuela, estava se falando muito justamente por conta do processo eleitoral da Venezuela, né, e o Maduro querendo ainda ser legitimado, por exemplo, pelo Brasil, já que o presidente Lula ainda não reconheceu oficialmente, formalmente, o processo eleitoral venezuelano. Então, muito se esperava sobre como seria a relação do Brasil com a Venezuela nesse momento de encontro no BRICS, apesar de o presidente Lula ter entrado por videoconferência por conta de um acidente doméstico, mas fato é que estava se aguardando muito a respeito dessa relação. Eu pergunto agora, né? Venezuela e Nicarágua ficam de fora? Existe uma outra oportunidade em breve para, de repente, ocuparem um lugar no BRICS? E como que fica a relação do Brasil e com a Venezuela a partir de tudo o que aconteceu? Uhum. Tá joia. Nessa rodada de inclusão, eles ficaram de fora, né? São 13 novos países, e da América Latina, Bolívia e Cuba, né? A gente pode falar sobre eles já já. Mas, de fato, aparentemente, a posição do Brasil teve um papel nessa decisão de não incluir, né, a Venezuela. E aí, enfim, acho que a gente não pode reduzir o tamanho, né? Existe uma crise diplomática, o não reconhecimento, né, da eleição do Maduro, da reeleição do Maduro, é um golpe, do ponto de vista da Venezuela, né, é um golpe importante. Então, as relações entre Venezuela e Brasil, que foram muito boas no passado próximo, inclusive, estão completamente estremecidas, não há dúvida com relação a isso. Agora, se isso é definitivo, não sei, não diria, né, eu acho que a Venezuela pode se manter nessa lista, né, de candidatos, digamos assim, e aí tudo vai depender. A gente tem visto, né, enfim, movimentos políticos importantes na América Latina. A gente viu com a Argentina, né, enfim, e isso não é incomum de acontecer na América Latina, né, que fazem com que a história mude completamente, né. Então a gente não sabe o que vai se passar com a eleição no Brasil no futuro próximo, não sabe o que vai se passar na Venezuela mesmo, né. Então acho que, enfim, a candidatura venezuelana fica em aberto, mas sem dúvida alguma, no momento, relações bilaterais Venezuela-Brasil estão comprometidas, não há dúvida sobre isso.
Eu acho também, professor, que esse foi meio que talvez um encontro simbólico ali, mas isso já vinha acontecendo há algum tempo, né? Até evitando um posicionamento mais direto do presidente Lula a respeito disso, porque apesar de ter criticado o Nicolás Maduro e vice-versa, não rompeu relações com a Hum. Venezuela e acho que esse também não é o interesse do Itamaraty, mas até o Itamaraty, houve algumas entrevistas, né, perguntando qual era o posicionamento e pisou muito em ovos ali, tomou muito cuidado para falar a respeito da Venezuela nessa semana do encontro da cúpula, né. Aí eu pergunto também, professor, só para dar uma declaração aqui, antes de fazer a pergunta, o Celso Amorim, né, assessor especial da presidência, ele deu uma entrevista para a CN Brasil, e ele foi perguntado sobre a adesão da Venezuela no BRICS. E aí ele disse: olha, eu acho que tem que ir devagar, acho que não adianta encher de países, senão daqui a pouco vira um novo G77. Então, assim, é, eu acho que nesse caso ele tomou muito cuidado aqui para não se posicionar de uma forma mais contundente, mas de qualquer forma deixou ali muito claro, né, qual era o posicionamento do Brasil, ou do Itamaraty, melhor dizendo, a respeito disso. Agora, professor, eu também comentei a respeito de como era o BRICS no início, né, na concepção do BRICS. E como é que está a disparidade hoje em relação aos países, levando em conta, por exemplo, que a China cresceu muito, acho que a Índia também pode ser colocada nesse patamar. O Brasil teve momentos, né, acho que as duas coisas aconteceram ali. Mas como é que o mundo enxerga o BRICS agora? Qual que é a importância do bloco e qual que é o papel, né, da cúpula do BRICS nesse momento? Uhum. Legal, uma pergunta complexa. De fato, as coisas foram mudando, né, ao longo dos 15 anos, o mundo mudou. E aí, inevitavelmente, os BRICS mudaram também, né? E aí não há como não falar sobre as crises geopolíticas contemporâneas, né? Enfim, então a guerra na Ucrânia é um elefante imenso, né, dentro dos BRICS, porque, claro, a Rússia se tornando mais isolada em relação ao Ocidente, né, aos países ocidentais, ao mesmo tempo fazendo com que a Rússia queira atrair mais gente para fora, né, então para o seu grupo. Isso é um dos elementos sensíveis hoje dos BRICS, né? A China, evidentemente, também ao longo desses 15 anos, né, foi aumentando o grau de tensão em relação aos Estados Unidos, sobretudo com o Trump, mas o Biden manteve, né, do ponto de vista da política externa, enfim, manteve a política de conflito em relação à China. Então, o mundo hoje ele é diferente do que era há 15 anos, né? E com isso, eu acho que, por um lado, existe um acompanhamento maior das coisas que vêm ocorrendo nesse grupo de países, né, por parte, inclusive, do mundo ocidental. A gente vê reações grandes, né, por parte de líderes, de chefes de Estado dos grandes países ocidentais em relação aos BRICS, geralmente reações negativas, mas que mostram que eles estão levando a sério esse processo, né, quer dizer, eles não estão vendo como uma brincadeira. Toda a discussão sobre desdolarização, se você quiser a gente pode falar sobre isso já, que é um tema importante, né? O Trump vem se colocando frontalmente contra. Então, enfim, não há dúvida de que está aumentando a importância dos BRICS, né? E esse movimento recente de inclusão de novos países faz parte também disso, né? Faz parte de uma reconfiguração do mundo, um mundo no qual as disputas que nunca deixaram de existir estão mais claras, né? Então, os BRICS, como eu disse no início, tentando se colocar como vocalizando, né, como porta-vozes, digamos, de interesses do sul global, da maioria global, e o Ocidente se colocando cada vez mais numa postura crítica, né, ou reagindo de forma negativa, até com um pouco de temor em relação a essa ascensão, né, a esse fortalecimento do bloco. E aí, professor, um dos assuntos mais discutidos, vamos dizer assim, e que talvez seja uma bandeira do Brasil que vai assumir
a liderança do BRICS em 2025, no ano que vem. Quero te perguntar o que isso significa e quais vão ser as principais bandeiras, né? E o presidente Lula entrou por videoconferência, falou sobre diversos aspectos aqui, acho que vale muito a pena a gente entrar em alguns pontos, Israel, né, também não deixou de falar a respeito da Ucrânia também, mas o Lula defende uma moeda alternativa ao dólar, né, para transações entre os integrantes do bloco. É, na sua opinião, professor, é viável essa, esse projeto vai ser colocado em prática a partir do momento que o Brasil assumir no ano que vem a liderança? Vamos lá. Em primeiro lugar, enfim, o Mauro Vieira colocou claramente nos últimos dias, né, que em certa medida tentar dar uma continuidade enfim, aos eixos que nortearam a presidência russa, né. A gente está terminando, na verdade, a presidência do G20, que em grande medida já prenuncia, né, quais são as prioridades do atual governo para a política externa, né. Então, os 3 eixos, de maneira simples, que foram colocados para a presidência do G20 são a questão das desigualdades e pobreza, né? A questão da sustentabilidade, não só ambiental, mas também social, econômica, e a terceira, a governança global. Então, acho que, de certa maneira, isso indica quais serão as prioridades da presidência brasileira também para os BRICS, né? São temas caros ao presidente Lula, ao governo Lula, né? Então, desigualdade, questões ambientais, sustentabilidade e governança global. Então, acho que esses devem ser mantidos como os eixos. Vai ser uma presidência curta, né? Isso é uma pena, porque, enfim, o Brasil está terminando a presidência do G20 e vai ter a COP, né? A COP em Belém o ano que vem. Então, vai ser uma presidência que não vai nem durar um ano, né? Enfim, pelo menos as atenções vão estar voltadas aos BRICS num período de tempo mais curto. Isso é uma pena. Mas, enfim, há muita coisa a ser feita, né? E agora, para chegar diretamente à tua pergunta, a questão monetária, isso ainda é uma disputa, né? Na verdade, na declaração de Kazan, que saiu ontem, fala-se muito sobre a pertinência do uso das moedas nacionais, né? Então, da criação de sistemas multilaterais de pagamento em moedas locais, enfim, mas não há nenhuma menção à moeda dos BRICS, tá certo? Então, existe muita discussão sobre, enfim, se os BRICS deveriam avançar justamente na perna dos intercâmbios em moedas nacionais, renminbi, né, sobretudo a moeda chinesa, ou criar uma nova moeda. E a declaração de ontem me parece uma resposta a isso. Pelo menos agora, o que se percebeu é que é muito difícil, para chegar na tua pergunta, né, criar uma nova moeda, pelo menos no curto prazo, e que o mais fácil seria, portanto, apostar no uso maior de moedas nacionais. Então, acho que a declaração de Kazan dá essa resposta. Por outro lado, eu acho que a ideia da moeda dos BRICS talvez não esteja abandonada, né? Então, tem discussões, inclusive dentro do governo brasileiro, em relação a isso, né? Tem gente que defende dentro do governo brasileiro a moeda dos BRICS, tem gente que é contrária, porque há uma questão que o presidente Lula tem declarado o tempo todo, né, de que os problemas relacionados a um mundo que está preso, né, à armadilha do dólar. Então é preciso discutir isso, é preciso tentar sair dessa armadilha, mas ao mesmo tempo não é fácil criar uma moeda nova, né? Tem 1000 problemas, tanto de ordem técnica quanto de ordem política. Eu, pessoalmente, gostaria de ver esse movimento de reflexões sobre, no médio prazo, não é algo imediato, mas a tentativa de criação de uma nova moeda. Eu, pessoalmente, gostaria de ver isso, mas tem que ser algo feito com cautela, né? Porque, de fato, não é nada fácil, né? E aí, professor, a gente tem o texto final do BRICS, vamos dizer assim, né, desse encontro da cúpula do BRICS, além do próprio discurso do presidente Lula, que ali entra em alguns aspectos, se relaciona com esse texto também, quando o presidente Lula fala muito abertamente sobre o que ele chama ali de 2 guerras sobre inocentes, e aí ele está falando essa cúpula da questão de Israel, né, contra os palestinos, e também falando a respeito de Ucrânia e Rússia. Eu queria ouvir a sua avaliação, porque me parece que ele poupou, até o Jamil Chad usou esse termo, né, que é um jornalista que cobre política internacional com muita propriedade, que ele poupou o governo do Vladimir Putin quando fez as críticas, né, mas também, por outro lado, quando ele fala sobre
Israel também não. O texto, daí eu tô falando do texto do BRICS, né? Ele não falou sobre o Hamas também. Então, entrou em uma discussão necessária, mas não. Talvez tenha pisado em ovos ali para poder falar sobre alguns aspectos, né? Mas condenou os ataques contra a faixa de Gaza, né? Esses assuntos, assim, que são mais latentes, vamos dizer assim, e que merece, que precisa de uma condenação internacional. Isso foi falado, mas queria te ouvir sobre talvez todo esse posicionamento final, o que te chama mais atenção sobre essa reunião? Tá legal. A declaração final era super grande, né? Me chamou muita atenção justamente a ausência de menções da moeda dos BRICS, porque poderia ser feita alguma menção, mesmo que fosse sobre grupos de trabalho, enfim, não seria algo imediato, né? Mas, como eu disse, acho que foi feita essa opção de priorizar nesse momento moedas nacionais, né? E tem um conjunto de cláusulas menos importantes, agora essas relativas a questões de segurança, né, e dos conflitos atuais, de fato, há uma defesa importante e necessária, na minha opinião, a causa palestina, né, isso não chega a ser uma surpresa, porque já se esperava, de certa forma, isso, né, dos atuais membros dos BRICS, e a questão da Rússia e da Ucrânia, como eu disse no início, né, é um grande elefante no meio da sala, né, então é difícil mesmo, né, porque eu acho que, por um lado, o governo brasileiro tem condenado, né, a ação russa, embora condene também as sanções, né, isso é importante, condenar as sanções que estão sendo feitas pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, pela Europa, né, mas tem, de alguma forma, condenado, né, as ações russas na Ucrânia, e isso precisa ser feito, mas, claro, com muita cautela para não gerar incidentes diplomáticos, sobretudo numa reunião sediada, né, na Rússia. Então, é isso, eu acho que o presidente Lula tocou nesse assunto de maneira crítica, como outros chefes de Estado que ali estavam também, né, tocaram de maneira sutil nisso, um pouco dando o recado, mas tentando não gerar mal-estar diplomático, né? Então, acho que essa foi a opção. Professor, quero perguntar também, nessa sua avaliação final, claro, se o senhor quiser acrescentar algo específico que chamou a atenção sobre o BRICS, mas também, a partir de agora, um peso econômico, né, desse bloco, porque muitos especialistas têm divergências sobre o efeito econômico que isso tem e até o peso, né? Eu ouvi dizer, por exemplo, que a Rússia quer transformar o BRICS no maior bloco econômico que existe no mundo. Não sei se seria por aí, mas queria entender a sua avaliação nesse sentido e também, se o senhor quiser ressaltar algo que eu não tenha te perguntado a respeito da cúpula, né, que teve vários aspectos ali importantes. Legal. Acho que o que precisa ficar claro para todo mundo, né, no mundo inteiro, é a crescente importância desse chamado Sul global, ou maioria global, como queiramos chamar, né. Isso é inescapável, e por mais que seja óbvio, é preciso ser mostrado, né. A gente fez, na Unicamp, a gente tem um projeto interessante, que é o projeto Transforma, e a gente fez uma nota a várias mãos, né, com alunos, mestrandos, doutorandos, pós-doc e professores, reunindo dados, e não tem nenhuma grande inovação no que a gente mostra, mas a gente mostra nessa nota justamente os dados relativos. A nota foi feita para conversar com o governo brasileiro no âmbito da presidência brasileira do G20, né? Então, logo no final do ano passado, para mostrar ao governo brasileiro, olha, vocês têm substrato material para defender as causas do Sul Global. Por quê? E daí a gente mostra os dados. O PIB do Sul Global, que está dentro do G20, né, como a discussão era dentro do G20, a gente fez só os países do G20, mas o PIB do Sul Global já é equivalente ao PIB do Norte Global. Do ponto de vista das exportações, a coisa está quase convergindo. Produção de energia, consumo de energia, o Sul Global já é maior. Então, para todas as discussões de sustentabilidade, é importante olhar para o Sul Global. E uma das coisas mais interessantes é a população, quando a gente olha, né? No G20, esse dado eu me lembro claramente, né, com a inclusão da União Africana, evidentemente, né, da população de todos os países que são membros do G20, 80% está no Sul Global. E se a gente pegar só a população jovem, ou seja, até 25 anos, 90% está no Sul Global. Então, quer dizer, se dentro do G20, se o G20 estiver defendendo causas que são relativas a 10% dos jovens do mundo,
priorizando essas causas em relação a causas que são caras a 90% dos jovens, né, do grupo, né, que estão no Sul Global, quer dizer, é um grupo falido, né? Então está olhando mais para uma pessoa do que para as outras 9, um jovem do que para os outros 9. É um grupo falido. Então tudo isso mostra a necessidade absoluta de mudanças, né, na chamada governança global, que dão respaldo, portanto, a todo tipo de defesa, né, seja dentro do G20, seja por parte dos BRICS, né, enquanto vocalizadores desse Sul Global, a maioria global, de uma população ignorada, explorada, esquecida historicamente, né? Então, quer dizer, nada disso é novo, mas cada vez mais esses países desse chamado Sul Global precisam elevar sua voz e deixar evidente que basta, né? Que basta. Não é possível que grupos pretensamente para se fazer diálogos multilaterais em prol de uma alegada governança global olhem mais para 10% dos jovens do que para 90% dos jovens do globo, tá certo? Então, eu acho que deve ser a essência, né, daquilo que está em discussão dentro dos BRICS e dentro dos fóruns internacionais, unindo os países desse chamado Sul Global em prol de causas próprias, né, de um mundo menos assimétrico. Quero muito agradecer sua presença aqui, professor Bruno De Conte. Foi um prazer te receber. O professor Bruno De Conte é professor de Economia Internacional. Eu espero que a gente converse na próxima oportunidade, no momento também que o Brasil vai estar assumindo a liderança, né, do BRICS, então vai ser um momento muito importante também e a gente volta a se falar em outra oportunidade. Obrigada, até mais, professor. Fico à disposição, Gabriela, um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos e a todas. Um abraço. A gente chegando aqui a essa reta final, quero lembrar você que a gente vai ter na semana que vem, para você que está me assistindo agora no ao vivo do YouTube, na semana que vem a gente vai ter um evento muito importante aqui pra gente no ICL, que é a estreia mundial do documentário Conversas com Pepe Mujica, as reflexões do personagem mais inspirador do nosso tempo sobre o futuro da humanidade. Então você provavelmente conhece o Pepe Mujica pela implementação das políticas dele como presidente do Uruguai, mas também nesse documentário a vida dele, as histórias do Pepe Mujica vão ser exploradas. Então tem muita coisa interessante, tem as sutilezas da vida dele, do dia a dia, de como ele mora, da filosofia do Pepe Mujica, então vai ser muito interessante os bastidores da vida dele. E essa estreia também vai acontecer de forma dupla, porque o diretor do documentário também vai lançar um livro sobre essa experiência. Então vai acontecer no dia 31 de outubro, né? Na quinta-feira, às 8 horas da noite, estreia do documentário e também uma conversa do diretor do documentário com o Eduardo Moreira. E você garante a sua vaga de forma gratuita em indetalhesicl.com.br. Quando você se inscreve aqui pelo Em Detalhes, você também apoia o nosso programa. Então, obrigada a você que me acompanhou até aqui. Você fica com o Mercado Investimentos agora. Na sequência tem Rolê ICL. Para você que me acompanha nas plataformas de áudio também, a gente está sempre disponível em qualquer momento do seu dia. Obrigada, até mais! Provavelmente você tem necessidade de trocar seu celular todo ano. Você acha que o seu computador não serve mais. Você acha que está fora da moda. E aí é consumo, endividar-se, comprometer-se para poder sempre estar adquirindo aquilo de novo que o mundo traz. Curiosamente, a gente está sempre se sentindo angustiado, triste, sozinho, deprimido e não entende o porquê. Uma das cabeças mais brilhantes do nosso tempo, uma das figuras políticas mais inspiradoras, fala muito sobre isso. A gente está falando de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele foi o tema principal do escritor Fabián Restivo, quando escreveu essa obra, Conversas com Pepe Mujica. Essa obra originou um documentário, uma obra cinematográfica absolutamente maravilhosa e sensível, que leva o mesmo nome, Conversas com Pepe Mujica, e vai ser lançada mundialmente com exclusividade pelo Instituto Conhecimento Liberta, no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. E aí, a gente vai assistir um dos momentos mais lindos da nossa vida, partilhando ele com o Pepe Mujica. Um abraço e até lá!